sou engenheiro civil de formação e cheguei aqui na Bahia em 85, ainda como engenheiro, e dentro de uma crise de profissional, e comecei a enxergar nesse mercado cultural, né, e conhecer pessoas ligadas a ele, onde eu visualizei uma possibilidade de trabalho e fui entrando bem devagar e acabei encontrando um caminho, e em 92 eu já parti para uma estrutura de trabalho própria, e onde eu comecei a me livrar das questões e outros trabalhos que eu estava fazendo para me dedicar somente a nessa área cultural. Bom, a Caderno 2 foi criada em 1992 por mim e pela minha mulher, Rosana. Então é uma empresa familiar que funciona até hoje dessa maneira. O primeiro projeto interessante, grande, que a Caderno 2 pegou foi uma questão, assim, eu acho que foi uma questão de muita sorte, que foi a Bofetada. Logo quando nós abrimos a empresa e começamos a fazer alguns eventos, recebemos a proposta de trabalhar com a Bofetada, e ficamos quase 6 anos rodando o país inteiro. E numa dessas temporadas da Bofetada, uma das últimas no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, a gente já estava pensando em outras alternativas de trabalho, com projetos, já estava começando a aparecer a questão da lei, na época não era Rouanet, era a Lei Sarney ainda, e eu vi um anúncio na Faculdade Cândido Mendes, ali em Ipanema, perto do teatro, que a gente estava em cartaz, um curso de marketing cultural para desenvolvimento de projetos, e eu falei, aqui é uma oportunidade. E a partir daí nós começamos a desenvolver projetos culturais baseados nas leis de incentivo. Em 97 nós emplacamos que eu posso chamar como principal projeto, que foi o projeto Petrobras de música, que hoje chama MPB Petrobras, né, que acontece até hoje. Ele completou 15 anos, e com essa experiência fomos adquirindo também o know-how e implementando novos projetos no mercado, e passamos a adotar um tipo de trabalho dessa forma, um trabalho eventos mais populares, principalmente sem cobrança de ingressos, ou a preço bastante populares. Então nós desfocamos dessa área comercial, de shows comerciais. Logo depois veio a relação com a Braskem, que também dura até hoje, né? A coordenação geral do Prêmio Braskem de Teatro, que esse já somam 18 anos, 14 com a gente, né, com a Caderno 2. E também um dos projetos importantes é o Música no Parque, que eu acho que é uma grande vitrine nossa, e acontece, meio que vizinho à nossa estrutura, é um projeto que a gente tem um super carinho, e agora fomos procurados pela Prefeitura, pela Saltur especificamente, e bem provável que o Música no Parque entre no rol dos projetos do calendário da Prefeitura. Então isso para nós foi uma grande notícia e um orgulho pela qualidade que a gente consegue implementar esse projeto. E a primeira vez que aconteceu isso, eu acho importante você ter eventos grátis, tanto que a gente mesmo tem esse foco, mas eu acho que tem que ter um cuidado com essa situação também, porque isso também, principalmente em Salvador, é muito voltado para eventos gratuitos e populares, e no verão, no carnaval e tudo, e acaba tendo uma certa dificuldade das pessoas assimilarem os eventos também que são pagos, né? Isso é muito importante também, ter um mercado onde as pessoas, né, compareçam e valorizem os eventos que são pagos, para ver uma circulação desses principais eventos, porque assim, tem muito evento ou shows ou espetáculos que às vezes deixam de vir a Salvador, deixam de circular em Salvador, também por falta de espaço, mas também por falta de uma política talvez que tenha essa formação de plateia, que valorize, que pague esse preço que vale. Porque hoje, se você manter uma empresa hoje legalmente no mercado, pagando
funcionários, impostos, tudo, uma dor de cabeça, né? Assim, você não relaxar muito, porque os projetos dependem de patrocínio, os eventos dependem de bilheteria. Isso, se não vier, não tem como pagar as contas. De agosto, agora, essa semana, tivemos a aprovação da lei que permite ao produtor limitar a venda de meia entrada até 40%, e eu acho que é o mínimo que se possa fazer. Assim, eu nunca fui muito favorável à questão de meia entrada, assim, sempre falei, eu acho que sabe, todos os segmentos que o governo subsidia, ele paga. Se ele subsidia o trigo, ele paga pelo trigo. Se ele subsidia o automóvel, ele desconta o imposto. E nós somos o único segmento no mercado que somos obrigados a dar meia entrada para os jovens, para os estudantes e para os idosos, que não recebemos nenhum tipo de subsídio. Então, acho que essa lei vem agora de encontro a um anseio, uma reivindicação do mercado, a reivindicação de nós, agentes de cultura, para que possamos fazer pelo menos uma conta mais razoável, porque a gente não tinha como fazer essa conta. Essa conta a gente não tinha como, porque a maioria dos eventos, por exemplo, na Concha, no TCA, o índice de meia entrada e inteira é extremamente contrário, era 20% de inteira e 80% de meia. Então, quer dizer, ninguém sobrevive numa situação dessa. Acabava com o ingresso, era extremamente majorado, para poder, na média, ficar com um valor equivalente para cobrir os custos e dar algum lucro. Sobre a profissionalização do mercado cultural, assim, hoje a gente vê bastante diferença de quando eu comecei, né? Assim, eu comecei do zero, eu tenho uma formação de engenheiro, então eu tenho uma formação de gerência. E eu lembro quando eu comecei muito nessa questão de olhar a planilha, o orçamento, ajudar nesse aspecto, de ver a coisa dar certo economicamente. Até vim chegando um pouco mais o sentimento da criação, do desenvolvimento e tudo. Hoje, a gente vê uma faculdade de produção cultural em Salvador. Eu já tive a oportunidade 2 vezes, ou 3, se eu não me engano, de ir lá na sala de aula e ficar lá algumas horas debatendo, falando da minha experiência. É legal estar debatendo com essas pessoas que estão ali, que vão ser futuros gestores, empreendedores, produtores, coordenadores, uma série de atividades que vão se plantar. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos esses cursos que estão aqui, principalmente na UFBA de produção cultural. Hoje nós temos assim, pessoas hoje que foi contra a regra da gente, totalmente informal, e que hoje, eu preciso de um caminhão, eu tenho um caminhão. Você olha, pô, você tem um caminhão? Cara, tem um caminhão, tem um estúdio. Então, assim, essas pessoas se formalizaram e se levantaram a cabeça, epa, tem outro mundo aqui, eu posso prestar serviço para várias pessoas. Então, nós tivemos assim mais de 20 profissionais autônomos na época, que hoje a gente vê que tem empresa que emite nota para a gente, sabe? Então, isso é um movimento do mercado que eu vejo com muito bons olhos. Então, essa profissionalização que houve pelo advinho das leis, dos editais, né, dos convênios. Então, saiu bastante a coisa, porque no começo era uma loucura. Eu vejo essa profissionalização hoje, principalmente com o advento da escola da concurso de produção cultural da UFBA, né, muito bem-vindo no mercado. Isso ajudou muito, tem ajudado muito. E a gente também, como profissional, tem ajudado, na medida do possível, a colaborar com esse crescimento. Sobre as necessidades do mercado baiano de serviços, ou de pessoal em geral, espaços, eu friso mais na questão dos espaços culturais. Eu acho que assim, realmente Salvador é uma cidade com muito pouco ainda espaço cultural para a riqueza cultural que existe aqui. Então eu acho que a dinamização, por exemplo, de museus, eu acho que está muito aquém, né, das principais cidades do Brasil e também do mundo. Então eu focaria mais mesmo na necessidade de uma melhora e de uma ampliação nos equipamentos culturais. Assim. E eu acho que uma coisa que eu sinto muito falta aqui é essa dinamização dos museus. Eu acho que os museus são muito pouco frequentados em Salvador. Acho que precisava ter uma política
forte nesse